uma das coisas que eu lembro é que ao longo dos anos 90, como a minha mãe trabalhava na Editora Abril, nós É recebíamos em mesmo. casa a Playboy. A revista Playboy, reviu várias revistas, entre elas a Playboy. Várias revistas, porque fazia E parte ficava sobre daquela a época. mesa na sala, né? Ficava circulando e eu não tinha nem 10 anos, 12 anos de idade. Mas por que, assim, vocês deixavam isso lá? Vocês não pensavam que podia, pelo menos para as crianças, ele não ser uma boa influência? Não lembro se teus amigos, quando iam lá, amigos ou amigas, eles ficavam prestando atenção nisso? Tem memória disso? Ficavam maravilhados, É. desesperados. Tanto que a gente juntava, tinha pilhas e um ou outro amigo levava, né? Colecionava, tal, não sei o que lá. Porque como ela recebia todas as revistas também, Isso. e eu me lembro que ficava sobre a mesa, na sala, a mesinha de centro, né, solta a Playboy, as várias edições, etc. As clássicas, Hortência, Vera Fischer, Cláudio Hanna, aquelas dos anos 90, depois Carla Pérez, todas aquelas capas clássicas, Feiticeira, Tiazinha, né, que fizeram parte da minha adolescência, da E adolescência eles faziam do meu algum irmão. comentário quando eles vinham? Você lembra? Que sortudo, Assim, né? Nossa, que sortudo. Que sortudo que vocês são. Nossa, Mas não tinha como que revistas isso masculinas. acontece? Não Então tinha. era só os meninos que falavam, né? Porque mesmo as tuas amigas que chegavam lá, as colegas, não tinham. Não tinha. E eu lembro de vocês comentando sempre, ou no almoço, você, meu avô, que também estava sempre almoçando lá em casa. Pô, viu essa entrevista, viu isso aqui, né? O Recheio, que era uma boa revista Sim, editorialmente falando, a Playboy naquele momento. Maravilhosa. Né? Tinha piada Só. na contracapa também, que eu Várias via. vezes coisas que Rui Castro fez quando estruturou. O Juca Kfouri, durante muito tempo, foi também ele, alguém que ajudou a pensar essas coisas. Então, sim. A entrevista em si, ela já era algo que valia bastante. A carga, né, de exposição do corpo feminino ali era, né, um acréscimo para quem aproveitava essas situações. Eu não tenho dúvida que está ali em cima da mesa, né? Ela não tinha um conteúdo pornográfico para nós em casa, ela tinha uma parte do dia a dia. Ela estava no meio da Veja, da Exame. A diferença entre o erótico e o pornográfico, né? O erótico é aquilo que provoca em você uma emoção, né, que sem dúvida poderá ser prazerosa. Ela vai mexer, né, com a tua parte interna, e isso acontece, né, de vários modos. O pornográfico é aquilo que expõe um pouco a sexualidade exacerbada. Por mera curiosidade, você que gosta das etimologias, pornoi, né, no grego antigo é prostituta, né? Portanto, a ideia, né, de algo que vinha, né, como sendo uma exposição de oferta de sexo, estava ligado assim. E grafo é a imagem. Sim, claro. Né? Pornografia seria a imagem, a exposição do corpo feminino, no caso específico. Uma das coisas gostosas, né, dessa lembrança é que provavelmente tua mãe e eu nem notávamos que as coisas estavam ali. Né? Não notávamos por uma razão. Eu cresci nos anos 1960, onde eu era adolescente, eu nasci em 1954. Portanto, eu tinha 14 anos em 1968, quando o Brasil vivia uma ditadura, uma censura, mas não necessariamente uma repressão nessa parte exclusiva de costumes. A nossa visualização, no caso masculino, no meu caso, nossa visualização do corpo feminino se dava mais nos cartazes dos filmes, né, daquilo que seria, né, em São Paulo havia uma região próxima onde, né, hoje é a área central, onde se faziam os filmes chamados eróticos, né? Essa região, ela era a boca do lixo, era o nome que se dava, e ali assim havia a exposição de cartazes. Esse cartaz trazia o corpo feminino e às vezes o corpo masculino, mas quase sempre feminino, com uma certa cautela. Não tinha revista? Tinha revistas, mas elas eram. Quando eu era menino, 12, 13 anos, não havia revistas, exceto as que vinham dos Estados Unidos, como o que você mencionou, né? E uma ou outra coisa que vinha dos países nórdicos, que era mais pornográfico do que, de fato, né, erótico. Mas a Tipo da eroticidade... Suécia, assim? Isso, era chamado da Dinamarca. Dinamarca? Da Dinamarca. Quando eu era criança, isso era chamado de gibizinho. Né? Gibizinho. Era o gibi... Embora a palavra gibi era seja... coisa infantil. Ela não era, mas nesse caso não era. Né? Ela era uma marca daquilo que vinha escondido e que mas você o podia... que tinha? Tinha cenas de sexo, assim, explícito? Sim, sim. Eram desenhos, no caso, antes no Brasil, e depois essas que vinham da Dinamarca, né? Era uma revistinha que tinha cenas eróticas e cenas de sexualidade mais explícita. Mas a gente não considerava aquilo erótico. Considerava, assim, ligado ao campo da pornografia.
né? Porque o erótico ultrapassa muito isso. Você pega cenas, né, seja de cinema, seja da música, seja da escultura, que tem uma eroticidade assim imensa. No entanto, ficar ali as revistas, né, por exemplo, elas não tinham nenhuma intenção, não era uma coisa deliberada, né? Vamos deixar, porque aí você, teu irmão vão se acostumando, né, com essas coisas e aí não notam. Não era essa a intenção, é porque fazia parte do métier. Vou te dar um outro exemplo disso. Eu, por muitas vezes, fiz programas de TV, né, você sabe disso, em que eu participava e nesse programa havia pessoas que eram bailarinas, por exemplo, do programa. E várias vezes a gente se trocava no mesmo espaço. Não é que vai se perdendo o olhar, é que você vai habituando o olhar a algumas coisas para não ter nenhum tipo de tangenciamento, né, daquilo que deve ser. Então, não nos preocupava, aliás, né, pensar naquilo ali exposto. Eu não tenho dúvida, a minha geração olhava assim as revistas com mulheres nuas, né, como sendo uma forma de estimulação daquilo que seria a sexualidade. De maneira alguma se supunha, Pedro, que pudesse aquilo ser erótico, porque o erótico é mais sofisticado, né? Já a pornografia você faz bastante essa diferença. Explica melhor entre o erótico, o pornográfico, o que estimula a sexualidade e o que você enxergava que era a capa da Playboy ali. Eu lembro agora falando que realmente... Talvez eu não tenha notado na época, mas provavelmente vários amigos que visitavam lá em casa tiveram contato com a Playboy, assim, não só vendo na banca, mas podendo folhear e ver ali. E parênteses, e não tem mais, né? Você vê que a exposição do corpo, ela foi se dando de um tal modo naquele tipo de plataforma, que era a revista impressa, e depois no cinema, que ela perdeu essa carga. Já não tem mais a revista. Porque naquela época, nos anos 90 principalmente, as grandes atrizes que estavam em muita exposição, as pessoas com maior fama no Brasil, fazer a Playboy era o próximo passo lógico. Assim, se esperava que em algum momento essa pessoa fizesse e depois, quando apareceram as revistas de nu masculino, né, quem mais aparecia nas revistas eram atletas, especialmente jogadores de futebol. Mas essa comparação ela não existe, na verdade. Por quê? Porque o alcance da revista de nu masculino não chega a 5%. Não tinha, você diz na época. Não tinha essa equidade que a gente traz e pensa hoje. Assim, existia a Playboy, mas existia a G Magazine. Não. A G Magazine é muito posterior à Playboy. Muito posterior. Décadas depois. É porque para as gerações mais novas, para ficar claro, porque não se imaginaria hoje uma pessoa de muita exposição, uma grande influencer, uma Anitta, por exemplo, sei lá, estar na capa da Playboy, assim, né? Mas isso era comum nos anos 90, sim. Mas não era o que acontecia com o homem em grande exposição, ele também... Mesmo no momento em que a G Magazine, acho que teve ali a maior exposição na mídia, quando o Vampeta, né, o Roger do Traje a Rigor estiveram na capa ali dessas revistas. Eu lembro desse momento, mas... Lembrando que a capa era o nu. O nu. Né? Portanto, a revista, seja a Playboy, seja a G que você mencionou, elas eram revistas que tinham a ver com a exposição do nu. A novidade era uma pessoa famosa pelada. Pelada, exatamente. Né? Portanto, pelado, nu com a mão no bolso. Né? Nesse sentido, a exposição Essa do era nu... a capa da revista do Roger. Claro, teria que ser. Né? Uma das coisas que você chamou e que vale é essa distinção entre o erótico e o pornográfico. Né? Na mitologia grega clássica, né, Eros é a divindade que movimenta a sensualidade. O sensual, não necessariamente o sexual. Tem muita coisa que é sensual, mas não é sexual. Exemplo, a gente, ao olhar outros animais que não nós, alguns deles têm uma sensualidade, né, muito grande. Quando eu observo um jaguar, quando eu observo uma onça, eu acho que ela tem uma sensualidade no caminhar. Aquilo mexe, né, com o meu desejo de contemplação, com o desejo de fruição. A gente também fala que é sensual, ou até erótico, um prato, uma comida bem elaborada, uma música que carrega algo que te leva, né, a um êxtase superior. Os gregos usavam, sim, a ideia de eros, né? Não por acaso, quem traz essa discussão mais para o final do século XIX e começo do século XX é Freud. Porque Freud dirá que nós temos duas energias primordiais, que ele chamava de impulso vital.
a energia erótica, que é a energia de vida, e a energia tanática, aliás, que é a energia de morte. Impulso de vida, Eros. Impulso de morte, Thanatos. Né? Nesse sentido, a ideia do erótico não necessariamente ela se traduz no pornográfico. E o erótico, e é que eu faço a distinção, ele não é sempre sexual. Uma das formas eróticas é a sexualidade, mas outra das formas eróticas é a sensualidade. Quando você pega, vou dar um exemplo que é bem palpável literalmente, quando você pega um veludo macio e você passa a mão sobre esse veludo, ele tem uma sensualidade, o toque, ele é absolutamente prazeroso. Quando você toma, por exemplo, um gole, né, de uma bebida que você aprecia, seja ela alcoólica ou não, e ela é por você sorvida com prazer, há uma sensualidade nisso. Não é casual que pessoas peguem algumas das bebidas consideradas mais sofisticadas, como por exemplo um copo de vinho, uma taça, e façam um voleio, né, com a taça, de maneira que o vinho dentro já é rubi em algumas situações, ou ele tem borbulha. A grande vantagem de um espumante, ou no caso original do champanhe, é que ele tem eroticidade. Não é só aquelas bolinhas, né? Elas chamam a atenção, como elas penetram na narina e fazem uma leve cosquinha. Essa cosquinha do champanhe original ou do espumante mais tarde, ela tem uma marca que ela é de sensualidade. Sensualidade tem a ver com uma sensação que te provoca Uma isso. sensação prazerosa. Uma sensação prazerosa. Porque você tem... Que não tem a ver necessariamente com sexo. Não. Por exemplo, nós temos sentidos e temos prazeres. Né? Se eu tomar agora um gole d'água, como eu vou fazer nesse momento, e eu beber, eu posso ter prazer se eu estiver com sede. Ou se eu não estiver, quando eu tenho que tomar 6 ou 7 copos para fazer um exame médico que vai necessitar de bexiga plena, eu vou sentir, mas não vou ter prazer. Sim. Exemplo concreto para quem aprecia, né, quem gosta de cerveja, né, depois do 5º copo, você só sente, você não tem tanto prazer. Empapuça. Isso, né? Ora, a ideia daquilo que é erótico é o que mexe com você dentro do teu campo dos prazeres. Isso é tão forte que a filosofia lidou muito com isso. Né? Platão, dentro da sua obra República, ele coloca, inclusive, que a pessoa que tem controle sobre ela mesma, sobre a vida dela, ela é como um cavaleiro numa charrete com 2 cavalos. O cavaleiro que conduz a charrete, a carroça ou a biga, seja o nome que se queira, é a razão. Um dos cavalos são os prazeres, o outro são os sentidos. Cabe ao cavaleiro controlar os 2 cavalos para que a carruagem nem desvie só para os sentidos ou só para os prazeres. A ideia de nada sentir, cujo termo técnico é ataraxia, né, ela é muito marcante nas religiosidades orientais. Isso é muito legal, porque a razão tem que fazer a gente caminhar com os dois para o mesmo lado, para o mesmo sentido. No Ocidente. Na percepção ocidental, a noção mais forte é que os prazeres e os sentidos têm que ser controlados racionalmente. Isto é, nós temos toda uma formação, né, que nos leva a fazer com que o prazer seja controlado, que o erótico fique submetido. Isso. Por exemplo, o estoicismo, como concepção filosófica que a gente mencionava, né, na temporada 1 da Grande Fúria do Mundo, ele lida, desde Sêneca, ou até depois Marco Aurélio, né, com a noção de que você tem que não ter nenhum tipo de inclinação para aquilo que é o mundo material. Tem que ser neutro. Você tem que ser indiferente. A ideia é mais até de indiferença do que de neutralidade, né? Não ser afetado por aquilo. Eu estou usando a palavra de propósito. Afetado é aquilo que te afeta, que produz em você uma afecção. Os gregos antigos chamavam de pathos, aquilo que te afeta. Da onde vem patologia, mas da onde vem paixão também. Então, por exemplo, a paixão, ela é fúria. A paixão, ela tem uma carga erótica a tal ponto que uma pessoa apaixonada por outra, ou por uma ideia, ou por um projeto, ou por um objeto, Perde a ela razão. perde a razão.